Olá, queridos! Sim, eu decidi me entregar aos conteúdos de Sonic e vou continuar agora contando a história de Sonic X, que é a animação japonesa de Sonic que teve o intuito de conseguir ganhar popularidade lá no Oriente para o ouriço. E sinceramente eu acho que é uma das séries mais legais. Então vem comigo conhecer essa história. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Também faça parte do nosso grupo de Discord, o link vai estar aqui na descrição. E sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história de Sonic X. E tudo começa em uma batalha no mundo de Sonic. O Eggman tinha raptado a Cream e o Sonic não pensou duas vezes para ir resgatá-la. Ele acaba dentro do laboratório de Eggman e esse estava usando uma esmeralda do caos e uma máquina poderosa. Ele usa da sua velocidade para fazer o robô atirar em Eggman, mas o tiro acabou acertando a própria máquina do vilão. E assim gerando um Chaos Control que acaba teletransportando o Sonic, seus amigos e até mesmo o Eggman com seus robôs para uma outra dimensão, que é nada mais e nada menos do que a própria Terra. E todo mundo lá fica impressionado com essa criatura azul extremamente rápida. Os policiais rapidamente começam a persegui-lo, mas nada é mais rápido do que o ouriço. Porém, essa perseguição chega em uma estrada sem saída e ele literalmente voa pelos ares e cai dentro de uma piscina. O problema é que o Sonic não sabe nadar e fica preso ali dentro da água até ser salvo por um garoto chamado Chris. Esse que estava acompanhando o ouriço pela televisão e ficou extremamente impressionado com ele. E ali começaria uma nova e linda amizade. Chris é um garoto extremamente rico, porém igualmente deprimido. Afinal, seus pais trabalham tanto para conseguir dar esse conforto material que se esquecem de dar o mais importante, tendo até mesmo aniversários do seu filho que eles perderam para continuarem trabalhando. Sim, ele vive mais com seu avô Chuck, que acaba aparecendo ali também vendo Sonic, que agora queria resgatar Cream e Cheese, que estavam passando também na televisão e sendo usados de experimento em um laboratório. O Chuck então acaba ajudando ele a se infiltrar no local e quando ele finalmente chega até Cream, a luz do laboratório se apaga e ele aproveita a distração para resgatar a amiga. Mas não seria fácil assim. Eles estão sendo perseguidos por mísseis e quando tudo parecia estar perdido, Tails aparece para salvar o dia com o seu avião. E depois de uma batalha emocionante, tudo acaba bem e todos se apresentam. E o Eggman, que está em uma praia paradisíaca, arquiteta o seu próximo passo. Ele viu o robô, o E-24, para a cidade, causando uma destruição e pânico. A polícia tenta impedir o robô, mas nada pode detê-lo. Então, Knuckles e Amy, que estavam nos bueiros da cidade, descobrem o robô e começam a agir. O robô acaba indo parar na cobertura de um prédio e Eggman faz um discurso em todos os canais de TV, revelando assim os seus planos. Tails e Chris, ao descobrirem a situação, decidem usar o tornado para ajudar, enquanto Sonic está em um local muito distante. No entanto, o tornado sofre um ataque e Tails precisa mudar para outro módulo. Sonic, agora com o anel especial de Tails, retorna à cidade e enfrenta o robô com toda a sua velocidade. E uma luta épica, ele destrói o E-24, também com a ajuda de Knuckles e Amy. Mas Eggman foge e no final a polícia aparece atrás dos heróis. O Knuckles acaba ficando frustrado e acredita que trabalhar junto com o Sonic não seria muito bom. E assim ele decide ir embora pulando do avião e indo em busca do seu próprio caminho. Depois uma equipe especial começa a investigar Eggman e no meio dessa confusão Chris vai para a escola e um trator acaba tocando uma esmeralda do caos durante uma construção, o que provoca um grande alvoroço. Cream e Cheese estavam assistindo tudo na TV e avisam o Sonic. E no mesmo tempo o Eggman envia um robô à cidade para pegar essa esmeralda do caos. Chris, ao perceber que estava acontecendo, sai da aula e tenta impedir Eggman, mas acaba sendo capturado. Sonic e Amy, com a ajuda de Tails, logo aparecem para impedir o cientista, mas o robô começa a perseguir o Sonic. Amy entrega um anel a Sonic, o deixando mais rápido e capaz de derrotar o robô. E quando tudo parecia perdido, Chris, com coragem, pega a esmeralda do caos no ar. O professor tenta salvá-lo, mas é Sonic quem chega primeiro. E o Knuckles, que estava muito confuso nesse momento, começa a se lembrar do seu passado e justo nesse momento de vulnerabilidade, o Eggman aparece para confundir a sua mente. Ele mente para Knuckles dizendo que foi Sonic quem causou o Chaos Control e infelizmente ele acaba acreditando em suas palavras, decidindo que ele deveria ir atrás de Sonic. Esse que estava com Tails, Amy e Chris partem em busca da próxima Esmeralda do Caos, mas mais uma vez se deparam com outro robô do Eggman e por fim o Knuckles também aparece para confrontá-lo.
mundo. É uma batalha difícil e o Knuckles está confuso, mas ao fim ele acaba descobrindo que o Eggman estava mentindo para ele. Mentiroso! Mesmo assim, depois dessa grande luta, ele decide que deve continuar sozinho. Depois, o Eggman acaba capturando o professor do Chris. Ao final da luta, ele é resgatado e quando o Chris volta para casa, ele é recebido por seus pais, que finalmente retornaram de viagem. O Chris então decide organizar uma festa em sua casa, mas precisa manter Cream e Cheese escondidos. No entanto, a curiosidade de Cream e seu comportamento alegre causam uma série de confusões. Quando a festa finalmente começa, a situação fica ainda mais tensa. Mas tudo acaba indo por água abaixo, todos serão revelados, e a Cream, que é um amorzinho, consegue conquistar até mesmo a Ella, que é a empregada de Chris. E depois, o Sonic e Tails vão atrás do Eggman com um tornado, só que o avião acaba sendo danificado. Recebendo assim a ajuda de Chuck, que junto com o Tails passam a madrugada reparando o tornado e criando assim o X-Tornado, que conseguiria até mesmo chegar ao espaço. E assim a batalha continua no próprio espaço e com a ajuda do Anel de Força, Sonic e seus amigos conseguem derrotar o vilão e voltar para a Terra em segurança. Tem um episódio que eles vão se divertir na praia também, mas o Sonic não acha uma boa ideia, pois ele não sabe nadar. Você não vai com a gente? E é isso aí. Divirtam-se, eu tenho que ir. Tails, Amy e Cream ficam lá se divertindo com um X-Tornado. O Chris, que está desanimado lá em um evento importante, que acaba sendo atacado pelo novo robô do Eggman, o E38. E a Amy, furiosa com a destruição de um presente seu, acaba derrotando o robô sozinha. Porém, acaba caindo na água. O Sonic então arrisca-se para salvá-la e tudo termina bem. Depois, o Tails está voando no X-Tornado quando detecta uma esmeralda do caos em um campo de beisebol. Chegando lá, ele encontra um velho jogador e, ao ver uma esmeralda aparecida, eles ativam um feixe de luz que chama a atenção de Eggman e de todos. O cientista então desafia o Sonic e seu time para uma partida de beisebol, onde quem ganhar ficaria com a esmeralda. Goku avisa Sonic e todos vão até o estádio. Eggman entra em campo com seu exército de robôs e rapidamente assume a liderança. Sonic e seu time começam a reagir. A partida fica muito acirrada. Até mesmo a TV local está transmitindo o jogo para todos. Com um final meio inesperado, o Eggman acaba realmente vencendo. Vocês podem ter me vencido no beisebol, mas aquela esmeralda azul do caos está bem aqui no meu bolso. Eu saí vencendo no fim, como sempre. E para consolo dos heróis, um famoso jogador elogia o esforço do time. E por fim chegamos no episódio em que a Rouge finalmente aparece. Ele começa com ela roubando uma joia valiosa de um museu, e os guardas não conseguem detê-la. O presidente discute a ameaça de Eggman enquanto Tails, Sonic e Chris buscam uma esmeralda do caos. Na escola, a Rouge observa o Chris fazendo um desenho da esmeralda, o que acaba chamando bastante a atenção do professor. Então, após a escola, Chris apresenta a Danny, a Amy e Tails, e eles partem novamente à procura da esmeralda. Rouge então invade uma fábrica, mas acaba sendo emboscada pelo exército, conseguindo ser capturada e levada até o presidente. Junto, eles planejam invadir a base de Eggman, e por fim, na base, Rouge encontra a esmeralda do caos, mas logo é atacada por robôs também. Ela consegue sim derrotá-los, mas a missão acaba falhando. Depois temos um especial de 2 episódios, quando o governo se pronuncia sobre a organização de Eggman e estão dispostos a usar todas as suas forças para acabar com ele. Junto com Rouge, o exército e o presidente elaboram outro ataque à base de Eggman, enquanto Tails, Chris, Amy e a amiga de Chris estão em busca de uma esmeralda do caos, que eles detectaram a presença em um milharal. O cientista manda um outro robô, o E17, para atacá-los. Enquanto isso, a base de Eggman é atacada por terra, com o Rouge e os soldados tentando invadi-la. O E17 ataca o X-Tornado, derrubando, e Knuckles sai escondido de dentro de um avião. O Sonic então decide ajudar depois de todo esse tempo. Rouge e os policiais enfrentam robôs dentro da base. Sonic então finalmente chega a tempo de salvar Tails e destrói o robô com a ajuda de um anel. Rouge e os outros tentam atacar o centro de comando, mas uma porta os impede. Sonic então, após ser preso pelo robô, consegue escapar, pegar as 2 esmeraldas do caos
caos e assim ficar muito mais forte, conseguindo destruir algumas partes da base. Ela então começa a desmoronar e todos escapam a tempo. Eggman parece ter ficado dentro da base, mas Sonic e sua equipe são vitoriosos e eles por fim podem comemorar, fazendo uma grande celebração nas ruas. E o Sonic acaba se tornando capa nos jornais após a destruição da base de Eggman. O secretário do presidente tenta capitalizar sua popularidade convidando-o para um jantar. Sonic, claro, ignora o convite e ajuda Ellen, uma menina em uma cadeira de rodas que precisava de seu auxílio. Enquanto isso, os amigos de Sonic comparecem ao jantar, mas o secretário não consegue segurá-lo por muito tempo. Usando satélites e helicópteros, o governo tenta localizar Sonic, que na verdade está em uma floresta junto com a garota. E tudo acaba se transformando em uma perseguição emocionante, com a Sonic levando a Ellen nas situações mais absurdas por uma cadeirante, mas mesmo assim ela se diverte muito. Enfim, ele supera os helicópteros e retorna ao jantar com ela, surpreendendo assim a todos, e no fim a Ellen volta para casa com uma história muito maluca para contar. E não demoraria muito para o Eggman acabar voltando, ressurgindo com a sua gigantesca Egg Forte e espalhando o caos pela cidade como ele sempre faz. Sonic aparece para enfrentar os robôs, enquanto Tails usa o X-Tornado em uma perseguição épica contra a fortaleza de Eggman. O míssil causa problemas para o X-Tornado, mas Sonic recupera 2 anéis de poder e consegue destruir a Egg Forte, que acaba afundando no mar, e mais uma vez o Sonic salva o dia. Depois o Sonic e seus amigos vão até o mar em busca das esmeraldas do caos, e após um pouso forçado em um vilarejo costeiro, a equipe mergulha para procurar a esmeralda perdida em ruínas submarinas. Enquanto isso, Eggman também está na caça. Sonic enfrenta um robô subaquático e, com a ajuda dos seus amigos, recupera a esmeralda do caos. Depois temos mais um episódio de destaque para o Knuckles, que continua na sua missão solo enfrentando desafios em busca das esmeraldas do caos. Ele ajuda um homem chamado Hawk, enfrenta armadilhas e até colabora com Rouge. Após uma batalha intensa com o robô do Eggman, o Knuckles usa suas habilidades para recuperar a esmeralda do caos. E por fim ele acaba tendo um encontro misterioso com Tikal, onde ele começa a aprender mais sobre o seu passado e como isso acaba se ligando diretamente com a Esmeralda Mestre. E como muitos desenhos da sua época, sempre tinha um episódio voltado para a proteção ambiental. Nesse, Sonic, Tails e Chris estão sobrevoando uma selva quando Eggman acaba atacando, resultando na queda do X-Tornado. Enquanto Tails conserta a aeronave, Sonic descobre os impactos ambientais de uma obra local. O robô invisível de Eggman então aparece. Sonic o enfrenta em uma luta difícil. Então, com a ajuda de um anel de poder e seus amigos, Sonic consegue derrotar o robô e impede temporariamente os danos ao meio ambiente ali. Então, Tails sai em busca da última esmeralda do caos com o X-Tornado, enquanto Eggman envia um robô chamado Luke, aparentemente inofensivo, para cumprir os seus planos. Knuckles aparece vagando pela floresta próxima à base de Eggman e avista esse Lucky indo para a base. Enquanto isso, o Chris estava muito triste, pois era possível que o Sonic iria embora. E quando ele chega na sua casa, ele se sente melancólico ao ver o sótão vazio. Knuckles então chega, trazendo o Lucky com ele. Após conversarem, decidem pegar um trem para investigar a base do Eggman, deixando assim muito inocentemente o robô para trás. E na base, o Knuckles e Chris encontram o Eggman e iniciam uma conversa sobre as esmeraldas do caos. E embora pareça haver um acordo, Chris desconfia das intenções do cientista. Então eles voltam para casa, Chris relata tudo ao Sonic, que percebe e sai correndo para investigar. Enquanto isso, no lixão, Luck tropeça e encontra outra esmeralda do caos. Chris e Knuckles retornam à base de Eggman e mostram as suas esmeraldas do caos. E é claro que isso não ia dar nada certo. Ele consegue expulsar o Knuckles da nave e sequestra o Chris. Sonic tenta intervir, mas Eggman foge com a sua nave, que é a Egg Forte 2, preparando assim o terreno para um confronto final. O Sonic começa a perseguir a Egg Forte 2 durante o amanhecer, enquanto o Chris permanece preso na nave. Lucky, com a esmeralda do caos encontrada, reaparece e a polícia organiza uma estratégia para conseguir resgatar o Chris. Tails, Rouge, a policial Topázio e Knuckles partem em diferentes veículos para ajudar também. O Eggman tenta capturar o Lucky e a esmeralda do caos, mas o Sonic surge para enfrentá-lo. A polícia então ataca a Egg Forte 2, mas não tem sucesso algum. A única resposta são os vários mísseis do Eggman. Sonic por fim consegue salvar o Lucky e pegar a esmeralda do caos. Mas a situação piora quando a Egg Forte 2
dois se transforma no gigantesco robô E99. Eggman quer usar o poder das esmeraldas contra o Sonic, deixando Chris desesperado. No confronto, o Sonic é repetidamente atacado pelo E99, deixando assim ele muito enfraquecido e acaba sendo arremessado no mar junto com a Esmeralda do Caos. O Knuckles invade o robô de Eggman, enquanto Chris, que havia conseguido escapar, pega a Esmeralda do Caos, mas acaba também caindo no mar. E quem o salva é a Rouge no último instante. E não daria nem pra pensar e o Eggman já estaria os atacando de novo, fazendo assim as esmeraldas caírem no mar. O que acaba sem querer unindo elas e no oceano uma intensa luz surge e nela o Sonic se transforma em Super Sonic. E com todo esse poder ele consegue derrotar o E99 em questão de segundos. No entanto, o uso das esmeraldas do caos desencadeia outro Chaos Control, o que faz o Sonic simplesmente desaparecer. E antes de partir, ele agradece o Chris por tudo, mas a despedida é muito dolorosa. Chris grita o nome de Sonic em prantos enquanto o episódio termina sem revelar as consequências exatas do Chaos Control. E aqui chegamos à história do arco de Sonic Adventure, e é revelado que o Chaos Control não enviou o Sonic e seus amigos de volta para o seu mundo, mas o que realmente aconteceu foi que ele trouxe mais elementos do mundo de Sonic para a Terra, incluindo a flutuante Angel Island, onde reside a própria Esmeralda Mestra. E assim se passaria algum tempo em que o Eggman esteve quieto desenvolvendo secretamente uma série de robôs. A gente então é apresentado ao Big the Cat e o seu animal de estimação, o sapinho Frog. Eles acabam descobrindo a Esmeralda do Caos roxa, porém o Frog acaba engolindo um líquido azul que parece possuir ele e ele rouba a Esmeralda e acaba fugindo. O Big procura o Chris, Cream e Cheese para pedir ajuda para buscar o Frog, e durante sua busca eles encontram o líquido azul e se transforma em Caos, um monstro humanoide que fica mais forte ao consumir as esmeraldas do caos. O Sonic acaba chegando também depois de uma jornada solo e Knuckles aparece procurando pela localização desaparecida da Esmeralda Mestra. O Eggman então finalmente aparece e revela o seu plano de usar o caos para dominar o mundo. Ele dá ao caos a Esmeralda amarela e vermelha, e com isso Sonic e Knuckles juntos mal conseguem derrotá-lo. O caos então acaba escapando junto com Eggman. Sonic então pede ajuda de Tails para encontrar as esmeraldas antes de Eggman. Eles descobrem então a esmeralda ciano, mas o cientista aparece e consegue roubá-la junto com a verde de Tails. E mais uma vez ele dá ambas a Caos, mas o Sonic consegue detê-lo. Enquanto isso, Knuckles encontra um fragmento da Esmeralda Mestra quebrada e ela acaba lhe dando uma visão de uma antiga tribo diante da Esmeralda Mestra. E nela, uma jovem garota, conhecida como Tikal, implora para seu pai, que é o líder tribal Pachacamac, que pare de guerrear com os outros países por suas esmeraldas do caos. Mas ele se recusa. Enquanto isso, Amy, Cream e Cheese encontram um pássaro com uma esmeralda do caos ao redor do pescoço, que elas acabam chamando de Lily. Mas no fim, o robô de Eggman acaba aparecendo e sequestrando Amy e Lily. E depois, o Big e o Chris acabam encontrando o pequeno Frog, mas o robô chamado Gamma acaba aparecendo, consegue roubá-lo e levá-lo para a base de Eggman. Os dois então se infiltram na nave. Eggman então pega o Frog e despede os outros 3 robôs. Ele instrui Gamma a trazer Lily, mas ao ver Beta sendo desmontado e Amy pedindo para Gamma ser gentil, ele liberta Amy e Lily da cela, permitindo assim que elas escapassem. Enquanto isso, Knuckles encontra mais fragmentos da Esmeralda Mestra e os leva para Angel Island. Embora ainda faltem alguns fragmentos, ele acaba tendo outra visão, na qual Tikal descobre que a Esmeralda Mestre controla as 7 esmeraldas do caos. Sonic e Tails então se encontram com Knuckles no X-Tornado e eles acabam fazendo pouso forçado na base de Eggman para resgatar Amy e Lily. E no navio, o Eggman pega a esmeralda do caos azul de Lily, mas Amy, que criou um laço com ele, acaba impedindo de destruí-lo. Tails leva Amy e Lily de volta ao chão e Amy promete encontrar a família de Lily, que ainda estava capturada por Eggman. Enquanto isso, Knuckles encontra os fragmentos restantes da Esmeralda Mestra e tem uma visão na qual Tikal lhe diz que ela falhou em impedir o seu pai. Knuckles então ajuda o Sonic a derrotar Caos, que agora estava com 6 esmeraldas, e Eggman tenta fugir, mas o Sonic o segue e ele é derrubado no chão. E ele então encontra um templo tomado pela vegetação. Big e Chris resgatam o Frog mais uma vez e junto com o Knuckles conseguem recuperar as esmeraldas
esmeraldas do caos. E quando voltam ao chão, Knuckles vai para reparar a esmeralda mestra e Big e Frog voltam para casa. E no meio de tudo isso, o Tails estava sozinho, conseguindo desarmar um míssil de Eggman, salvando toda a população e com isso aprendendo a confiar mais em si mesmo sem a ajuda do Sonic. E aí temos uma reviravolta muito legal, quando Gamma se lembra de quando Amy o salvou, e isso faz ele despertar uma consciência percebendo que o Eggman é do mal. E assim ele acaba apagando o Eggman como seu mestre e desliga os outros robôs para conseguir libertar os animais presos dentro deles. Amy e Lily também acabam indo até lá para buscar a família da Lily e Gamma derrota um beta melhorado chamado Kai, então ele se autodestrói, revelando os dois membros da família de Lily. Amy se despede emocionada de Gamma e promete que serão amigas para sempre. Enquanto isso, Sonic entra no templo e tem uma visão de Tickle correndo em direção à Esmeralda Mestra, com o intuito de tentar parar o seu pai. E por fim, o Caos finalmente se liberta do controle de Eggman. Sonic e Knuckles têm mais uma visão, agora de Caos surgindo e de Tickle rezando para a Esmeralda Mestra em busca de ajuda. Chris leva a 7ª Esmeralda do Caos, a branca, até Knuckles, sem querer reunindo todas as 7 esmeraldas novamente, e essas acabam sendo roubadas por Caos. E assim ele se transforma em Perfect Chaos, uma criatura gigantesca que destrói o centro da cidade, que acaba sendo inundado em água. Sonic e seus amigos chegam no local e o espírito de Tickle aparece, explicando que manteve Caos adormecido por causa da sua tristeza, até que o Eggman acabou despertando. Perfect Chaos então cospe as esmeraldas, afinal elas estão sem magia, mas o amor de Sonic, de seus amigos e do povo da cidade acaba restaurando o poder das esmeraldas, transformando agora o Sonic em Super Sonic. Em uma batalha intensa, Super Sonic enfrenta Perfect Chaos, e após uma luta árdua, Chaos é derrotado, mas ao invés de ser destruído, ele volta à sua forma original, o Chaos Zero, e isso parece ter o purificado. Um grupo de Chaos então aparece ao redor de Chaos, e Tickle explica que ele os protegia no passado. Então, reencontrando seu verdadeiro propósito, o Chaos finalmente encontra a paz. Tickle e Chaos decidem retornar ao passado para descansar, encerrando assim de uma vez por todas o conflito. A paz então é restaurada e tudo termina bem. E aqui começaria outro arco que seria em teoria relacionado com Sonic Adventure 2. Depois dessa grande inundação, Sonic procura por desaparecidos e encontra uma criança perdida, conseguindo devolvê-la aos seus pais. Enquanto isso, Chris se prepara para se mudar a outra cidade, e Tails promete que ele e seus amigos visitarão com o Tornado X sempre que ele quiser. Na prefeitura, o presidente assina um contrato permitindo que a GUN, que é uma abreviação de Guardian Units of Nation, desenvolvesse uma linha de robôs para conseguir combater Eggman, porém o cientista já estava à frente, invadindo a Área 99 para deter esses robôs. E durante a sua invasão, ele acaba encontrando uma foto de Gerard Robotnik, descobrindo que ele é o seu avô e confirmando que a sua origem é do planeta Terra. Ele explica para os robôs que após o Chaos Control no primeiro episódio, o mundo deles e da Terra se cruzaram. Ao ver outra foto de Gerard com sua neta Maria, Eggman deduz que Maria é a senha para um arquivo secreto chamado Projeto Shadow. E assim ele a utiliza e consegue o acesso ao arquivo, algo que ninguém havia feito nos últimos 50 anos. Descobrindo assim os detalhes sobre Shadow. Determinado, o cientista segue para a ilha prisão para conseguir libertá-lo. Enquanto isso, Rouge informa ao presidente que vai investigar Eggman, sugerindo usar uma esmeralda como isca. Então, junto com Topázio, ela vai até a Angel Island e rouba a esmeralda mestre. E o Knuckles até tenta, mas não consegue impedi-la. Topázio também acaba encontrando uma esmeralda do caos, deixando assim o Knuckles em desvantagem. E ao mesmo tempo, o professor Stuart, que está disfarçado, trabalha com a repórter Scarlett Garcia para desvendar mais sobre o projeto Shadow. Então, na ilha da prisão, um alerta anuncia a invasão de Eggman. Ele destrói tudo em seu caminho até encontrar uma cápsula antiga e enferrujada. E assim ele usa a senha Maria, insere uma esmeralda do caos na máquina, conseguindo ativar o sistema. A cápsula se abre e em meio à fumaça, o Shadow finalmente é revelado e liberto depois de tantos anos. Ele então promete lealdade ao Eggman como agradecimento pelo que ele fez. O Sonic então começa a ser acusado de crimes que não cometeu. Confuso, ele foge e acaba sendo perseguido por robôs. E o Chris, que já estava instalado
na nova cidade, vê na TV que um ouriço invadiu o museu e roubou uma esmeralda do caos. Ele não acredita que possa ter sido o Sonic, mas na cidade rumores se espalham e até o presidente questiona por que o Sonic está violando as leis. Na verdade, o verdadeiro culpado é o Shadow, que era quem estava cometendo todos esses crimes. E quando ele e o Sonic finalmente se encontram, ele descobre que o Shadow tem a habilidade de criar um Chaos Control e se teletransportar usando apenas uma esmeralda do caos. Eggman observa tudo e provoca Sonic, dizendo que Shadow é muito superior a ele. E apesar dos seus esforços, Sonic não consegue derrotá-lo. Shadow acaba fugindo e o Sonic é pego no seu lugar, sendo levado para a ilha prisão. Depois, o Eggman revela o seu plano de conseguir usar uma arma chamada Canhão Eclipse. Só que para ativá-lo, ele precisaria das 7 esmeraldas do caos. A Rouge então aparece e faz um acordo com ele, oferecendo informações sobre as esmeraldas em troca de se juntar à equipe. E como prova de confiança, ela entrega a sua esmeralda e conhece pessoalmente o Shadow. Enquanto isso, Chris, Tanaka, Amy e Tails planejam resgatar o Sonic. Com o Extornado, então, eles chegam lá. A Amy invade a cela onde o Sonic estava e consegue libertá-lo. Ele revela que se entregou de propósito para conseguir informações sobre o Shadow. Os dois escapam juntos da prisão de alta segurança, e enquanto isso, o Eggman leva o Shadow e Rouge também para a ilha com o objetivo de pegar as esmeraldas do caos que estavam guardadas lá, e ao mesmo tempo planeja explodir o local para eliminar o Sonic de uma vez por todas. Rouge encontra 3 esmeraldas do caos, mas acaba ficando presa no prédio, enquanto os explosivos com contagem regressiva estão prestes a detonar. E após a luta com Sonic, Shadow usa o Chaos Control para resgatar Rouge e as esmeraldas. Mas o Chris encontra o Shadow confundindo com o Sonic, o que faz com que ele seja teletransportado junto também. Chris implora para que Shadow ajude a salvar o Sonic, e isso o faz lembrar da jovem chamada Maria. Relutante, Shadow teletransporta Chris, Rouge e ele mesmo para longe da ilha, instantes antes da explosão. E eles são teletransportados para a colônia espacial Ark, antigo lar de Shadow e onde fica o Canhão Eclipse. Lá, Shadow relembra dolorosamente os acontecimentos de 50 anos atrás. Maria Robotnik, neta do professor Gerard e amigo de Shadow na Ark, foi morta por agentes da GAM enquanto o ajudava a escapar para a Terra. Antes de morrer, Maria pediu algo a Shadow, algo muito importante, porém ele não consegue se lembrar exatamente o que foi, mas o que ele acredita é que ela pediu para se vingar da sua morte. E enfim, com as 6 esmeraldas do caos em mãos, Eggman consegue disparar o Canhão Eclipse contra a Lua como um tiro de advertência, destruindo assim metade dela. Ele começa a usar a arma para destruir a Terra caso o presidente não se submeta às suas exigências. Enquanto isso, os heróis também se preparam para ir até o Ark, e como eles só possuem a esmeralda amarela e precisam de 2 para o Extornado alcançar a colônia espacial, Tails cria uma réplica menos poderosa e imperfeita da esmeralda. E durante a busca, eles encontram uma pirâmide no deserto que contém um foguete. Tipo assim, do nada eles encontram um foguete, o que seria bem útil, pois eles poderiam usá-lo ao invés do Extornado. Afinal, ele até tinha mais espaço para mais pessoas. Os heróis então chegam à colônia espacial e o Tails explica o seu plano de usar a esmeralda do caos que ele criou, que é falsa, e que quando ela fosse colocada junto com as outras esmeraldas no Canhão Eclipse, ela iria absorver a energia das outras e acabar explodindo tudo. Mas o Eggman acaba capturando o Sonic em uma cápsula com a falsa esmeralda e a joga na direção da Terra, explodindo assim com o impacto. No entanto, o Sonic consegue escapar no último momento usando o Chaos Control. Enquanto isso, o Knuckles consegue recuperar a esmeralda mestra após uma luta contra a Rouge, que percebe que o que ela estava fazendo estava muito estranho. Então eles acabam se entendendo no final. Sonic então tenta chegar ao núcleo do canhão com a esmeralda falsa, mas o Shadow acaba aparecendo para confrontá-lo. O Eggman então novamente tenta disparar o canhão, mas ele acaba fracassando e uma mensagem de vídeo de Gerard aparece, dizendo que a Ark colidirá com a Terra em cerca de 28 minutos. Este era seu plano de 50 anos atrás para destruir o mundo como vingança do que tinha acontecido com a Maria. Enquanto isso, o Sr. Stuart e Scarlet Garcia se encontram com um ex-agente da GAN. E aí vem o plot twist. Este cara foi o responsável que acabou matando a Maria. E ele conta essa história com muito pesar. Só que nesse momento
momento, homens de preto começam a atacá-lo, numa tentativa de preservar o encobrimento do projeto Shadow. A Rouge, então, percebendo o caos, tenta escapar, mas não consegue. Enquanto isso, Sonic e Shadow continuam lutando até que Sonic encontra um anel, utilizando para atingir o Shadow e interrompendo a batalha. Esse, que ao sentir tremores da colônia, percebe o perigo iminente e ordena que o Sonic vá embora. Sonic fica muito confuso e não entende muito bem. No centro de controle da colônia, Dr. Eggman está furioso, pois descobriu por meio de um diário do seu avô que foi enganado. As esmeraldas do caos que deveriam alimentar o canhão Eclipse foram na verdade deslocadas para o núcleo da colônia, ativando assim o plano de vingança de Gerard. Um vídeo gravado pelo cientista revela seu ódio pela Terra e sua decisão de usar o Ark como arma para causar destruição total, motivado, claro, pela perda da sua neta Maria. Na Terra, o presidente toma ciência do perigo enquanto a colônia segue em rota de colisão. Rouge explica a gravidade da situação aos demais e todos voltam sua atenção para Knuckles. Ela menciona que a Esmeralda Mestre pode neutralizar o poder das Esmeraldas do Caos, e assim Sonic, Knuckles, Bukoi e Dekoi vão ao núcleo da colônia, enquanto M, Chris e Tanaka ficam no controle para monitorar a situação. Shadow aparece no controle central e é confrontado por Chris, que tenta convencê-lo a trocar de lado e ajudá-los. Shadow resiste, focado em sua vingança pela morte de Maria. No entanto, ao ouvir Chris mencionar o verdadeiro desejo de Maria, que era na verdade que ele ajudasse as pessoas e trouxesse a felicidade, Shadow finalmente se lembra o que ele realmente prometeu a ela. A sorte é que o próprio Shadow chega a tempo de conseguir enfrentá-lo. Então, enquanto ele luta, Knuckles coloca a Esmeralda Mestre no altar e recita um mantra que neutraliza o poder das esmeraldas. Mas o protótipo acaba escapando. Ele se funde à parte externa da colônia e continua avançando em direção à Terra. Sonic e Shadow, usando o poder das esmeraldas do caos, se transformam em suas formas super e voam para confrontar um monstro. Na Terra, a esfera vermelha no céu atrai a atenção de todos. Sonic e Shadow lutam bravamente contra o monstro, enquanto as pessoas na Terra torcem por eles, gritando e incentivando. E com isso, o Shadow se lembra novamente de Maria e da sua promessa. E assim ele diz com confiança: eu sou o Shadow, Shadow o ouriço. Unindo forças, Sonic e Shadow usam o Chaos Control e assim eles conseguem deter o monstro e trazer a colônia de volta à sua órbita normal. O céu se ilumina com luzes coloridas. Todos estão celebrando a sua vitória. Enquanto todos comemoram, Eggman revela que, apesar de admirar o seu avô, ele não desistirá de construir o seu império. Porém, ele admite que foi bom ajudar a salvar a Terra. Sonic retorna à colônia, mas quando Chris pergunta sobre Shadow, Sonic apenas balança a cabeça, indicando que ele na verdade tinha se sacrificado. E assim, ele, muito triste e reflexivo, diz as suas palavras de despedida: adeus, Shadow o ouriço. A colônia então se apaga e todos deixam o local, enquanto Sonic contempla o sacrifício de Shadow, reconhecendo o verdadeiro herói que ele foi.